a todos os que nos ouvem e bem-vindos ao À Espreita da Semana. Este é um podcast semanal onde abordamos os temas-chave do país e do mundo. Contextualizamos os assuntos mais importantes da semana e fazemos-los chegar aos que nos ouvem. De forma simples, porque a informação deve estar acessível a todos. Esta semana falamos do debate quinzenal no Parlamento e da candidatura de Luís Montenegro à liderança do PSD. Além fronteiras, abordamos as eleições espanholas, o conflito armado entre Israel e a Jihad Islâmica, os protestos em Hong Kong e a revolta social no Chile. Dias antes do primeiro debate quinzenal, Luís Montenegro apresentou a candidatura à liderança do PSD. O Conselho Nacional do Partido aprovou eleições diretas para o dia 11 de janeiro. O Congresso será entre os dias 7 e 9 de fevereiro. Montenegro promete baixar impostos, IRS, IRC e IVA e devolver o D ao PSD, dizendo que o país já tem PS a mais. O candidato dirigiu-se aos militantes num discurso de 40 minutos em Lisboa. Falou das estratégias do líder Rui Rio, do governo e da situação da União Europeia e do mundo. Caso seja eleito em janeiro, Montenegro vai apostar nas políticas fiscais, propondo baixar os impostos para impulsionar o crescimento da economia, desafogar a classe média, aumentar os rendimentos das famílias e contribuir para melhorar salários e pensões. O ex-líder parlamentar no governo PSD-CDS prometeu uma redução gradual ao nível do IRS e também do IRC e a simplificação do regime do IVA. Luís Montenegro candidata-se dizendo que pretende devolver o D ao PSD e dizendo que o Estado não precisa de ter um PSD subalterno ao PS. Na passada terça-feira, deu-se o primeiro debate quinzenal da atual legislatura. No Parlamento, 3 partidos novos, com apenas 1 minuto e meio para intervir. Em cima da mesa estiveram temas como o aumento do salário mínimo nacional, a taxa de retenção no ensino básico e os impostos sobre combustíveis fósseis. António Costa diz que vai aprovar a subida do salário mínimo para os 635 € já em 2020. Joacine Catar Moreira, deputada do LIVRE, diz que a subida salarial é uma questão de amor. Já o primeiro-ministro diz não ser uma questão de amor, mas sim de justiça. Rui Rio diz que não se pode abusar dos aumentos no salário. O líder do PSD questiona ainda o primeiro-ministro sobre os chumbos no ensino básico. O chefe de governo diz que esta não é uma medida para o facilitismo, mas sim para o sucesso escolar. Apanhando a onda do aumento do salário, Catarina Martins fala na alteração à lei laboral e diz que isso teria impacto direto na valorização dos salários. A líder do Bloco de Esquerda toca no tema da falta de auxiliares que marcou o arranque do ano letivo. A bloquista diz ainda que o governo não pode ficar à espera das autarquias para resolver os problemas das escolas. O Partido Comunista considera que o aumento do salário mínimo é insuficiente e pretende chegar aos 850 €. Jerónimo de Sousa diz que a sua proposta é possível e comportável pela economia portuguesa. O CDS voltou ao tema da não retenção dos alunos até ao 9º ano. André Silva, do PAN, critica a construção de habitações precárias na Costa Vicentina. Os Verdes falam do aeroporto do Montijo, dizendo que o governo não pode dar luz verde. O deputado do Chega falou nos impostos indiretos e Costa diz não se comprometer com a sua descida. Relativamente aos combustíveis fósseis, Costa admite não descer, sendo que estamos numa altura em que se trava uma luta contra as alterações climáticas. André Ventura falou ainda do desemprego jovem, acusando o primeiro-ministro de ter sugerido no passado que os professores imigrassem. Desde o salário mínimo aos impostos, foram várias as propostas discutidas pelos partidos no Parlamento. Este foi o primeiro debate desta legislatura e também aquele onde LIVRE, Iniciativa Liberal e o Chega se estrearam no Parlamento. No país vizinho, os espanhóis voltaram às urnas no passado domingo e fez-se história. São 2 eleições gerais no mesmo ano, depois do falhanço do Partido Socialista nas eleições de abril. Pedro Sánchez não conseguiu reunir uma maioria absoluta em abril, e o impasse repetiu-se no domingo passado, indo ao encontro das previsões de que o tabuleiro político de pouco se alteraria. E se a principal função das eleições é constituir governo, tal não estava a acontecer em Espanha. Os tempos de maioria absoluta parecem ter terminado, abrindo portas para o caminho do multipartidarismo, mesmo que os políticos tenham dificuldade em aceitá-lo. Ganhou o Partido Socialista, mas perdeu 3 deputados. Foram menos 800 mil votos traduzidos na eleição de 120 deputados.
Nunca um partido vencedor em Espanha teve tão poucos assentos no Palácio da Moncloa. O Partido Popular, de direita, voltou a crescer e assumiu-se como a segunda força política mais votada. O PP conseguiu assim 89 deputados. Em terceiro lugar ficou o Vox, o partido que ainda não fez 6 anos, mas já alcançou 52 assentos. A formação de extrema-direita de Santiago Abascal venceu ainda na Comunidade Autónoma de Murcia e na Cidade Autónoma de Ceuta. A coligação de esquerda Unidas Podemos, que une Podemos, Esquerda Unida e ECO, também perdeu deputados. Ficam agora com 35 assentos no Parlamento. Os Cidadãos, da direita liberal, sofrem uma queda vertiginosa. Passam de 57 deputados para 10. 4 anos, 4 eleições legislativas. 2 no espaço de 7 meses. Mas Espanha continuava sem governo. À boca das urnas, Pedro Sánchez falava com confiança na construção de um governo progressista e no desbloqueio da situação. Na hora dos pactos, o PSOE decide juntar-se à já coligação Unidas Podemos. Na passada terça-feira, dia 12, foi assinado um pré-acordo de governo entre o PSOE de Pedro Sánchez e a Unidas Podemos de Pablo Iglesias. Alcançou-se em 48 horas o que não se conseguiu durante os últimos meses, um pré-acordo e a coligação de esquerda. Tanto o PSOE como a Unidas Podemos viram os seus votos reduzidos. E fica a questão, se o acordo tivesse sido assinado mais cedo, será que falávamos agora da ascensão da extrema-direita? A atualidade espanhola precisa, contudo, de um governo pluralista e estável, a fim de se verem resolvidas questões, como as sequelas da crise financeira, de se travar o avanço da extrema-direita e abrir um diálogo com os independentistas catalães. Volta à ordem mundial um dos conflitos que mais gera tensões e preocupações no planeta, o desentendimento entre judeus e muçulmanos, Israel e Palestina. Esta semana houve mais uma faísca a reacender o conflito. Foi na passada terça-feira, dia 12, quando forças armadas israelitas abateram o comandante da Jihad Islâmica num ataque aéreo na faixa de Gaza. Baha Abu al-Ata, 42 anos, era líder da Brigada Al-Quds, o braço armado do grupo Jihad Islâmica Palestina, apoiado pelo Irão e que é a segunda maior força militante a operar na faixa de Gaza. Israel acusava al-Ata de ser o principal responsável por vários ataques contra o território israelita, com rockets, drones e atiradores furtivos. O bombardeamento de terça-feira atingiu a casa do comandante Baha Abu al-Ata. O porta-voz israelita Jonathan Conricus disse aos jornalistas que Israel aguardou o momento oportuno para realizar o ataque cirúrgico. As mortes de Baha Abu al-Ata e da esposa desencadearam a resposta da Jihad Islâmica. Bombas na faixa de Gaza e aproximadamente 50 projéteis disparados desde Gaza para o sul e centro de Israel. As forças armadas israelitas pediram à população que se mantivesse em casa ou ambientes fechados, pelo menos até ao dia seguinte, quarta-feira, já que se previa a continuação dos ataques e disparos. Os alarmes aéreos soaram em Tel Aviv e as aulas no centro e sul foram suspensas. Ainda na terça-feira, em Bruxelas, a alta representante da União Europeia para a Política Externa apelou ao fim da escalada entre israelitas e palestinianos, a fim de salvaguardar as vidas e segurança dos civis de ambos os lados. Federica Mogherini alegou que só uma solução política poderia acabar com os sucessivos ciclos de violência. Quarta-feira, dia 13, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu avisou que Israel estava preparado para continuar a atacar os militantes da Jihad Islâmica na faixa de Gaza, enquanto estes continuassem a disparar projéteis contra Israel. Contudo, a madrugada da passada quinta-feira, dia 14, trouxe a trégua. Foi o cessar-fogo entre as forças israelitas e palestinas. Às 5h30 da manhã, 3h30 em Portugal continental, o porta-voz do grupo palestiniano, Mossab al-Brahim, anunciou a interrupção dos ataques contra o sul de Israel, depois de o governo israelita ter aceito uma proposta de mediação do Egito. Foi este o primeiro momento de paz desde o início do conflito, que durava já desde terça-feira. Israel aceitaria a trégua se a Jihad Islâmica interrompesse os ataques. Do outro lado, as fações de resistência palestiniana impunham que os israelitas parassem de assassinar os seus líderes e cancelassem o uso de armas letais para dispersar os projetos semanais na fronteira de Gaza. E assim foi. Num balanço geral, houve pelo menos 32 mortos do lado palestino, o disparo de 400 granadas contra Israel e a Palestina a sofrer dezenas de ataques aéreos. Apesar das ameaças, o Hamas, que é a facção dominante em Gaza, acabou por não se envolver no combate entre Israel e a Jihad Islâmica, após o assassinato do líder do grupo palestino pelas forças israelitas.
Os últimos dias foram de grande tensão em Hong Kong. As universidades foram encerradas e os manifestantes refugiaram-se nelas para se esconderem e treinarem para a guerra com a polícia. Ali, há relatos que estão a ser construídos explosivos artesanais, que os manifestantes estão a praticar o lançamento de coquetéis Molotov e de flechas artesanais. Além disso, os manifestantes cortaram as principais ruas de Hong Kong, colocando tijolos para barrar a passagem. Os protestos começaram em junho por causa de um projeto de lei do governo de Hong Kong que previa a extradição dos cidadãos deste país para a China. A população ficou descontente, pois essa foi na ótica popular uma forma da China voltar a exercer o seu poderio sobre Hong Kong. De relembrar que Hong Kong, juntamente com outros Estados, assinou um acordo na década de 80 que concretizava a independência durante 50 anos da China, fazendo com que o sistema legislativo, judicial e executivo de Hong Kong estivesse separado do chinês. Em 2019, a cerca de 30 anos do fim desse acordo, a população vê em Carrie Lam, atual chefe do governo de Hong Kong, uma aliada de Xi Jinping, o líder chinês. E então, apesar da chefe de governo ter abolido esse projeto de lei que deu origem às manifestações, os manifestantes para a democracia querem agora que Carrie Lam se demita. O início das manifestações no Chile já vem de 18 de outubro, e tudo começou por causa do aumento do preço dos passes de metro para um valor histórico de 830 pesos, o correspondente a 94 cêntimos. Esta foi a ponta do iceberg para a população, que exige reformas sociais. Os manifestantes danificaram 70 estações de metro, vandalizaram autocarros, tudo escalou muito rápido. Foi decretada a situação de emergência e os militares saíram à rua e estabeleceram um horário de recolher, algo que já não era implementado no Chile desde 1987, os últimos anos do regime militar. As pessoas ficaram sem liberdade de circulação e reunião durante 15 dias, o que as deixou ainda mais revoltadas. Piñera, atual presidente, para sanar a questão, quer mudar a Constituição feita por Pinochet, um antigo ditador chileno, sendo que esta será a primeira Constituição feita democraticamente no Chile. Nunca a direita havia concordado em substituir a Constituição herdada da ditadura militar, e a decisão do Executivo em plena crise foi considerada um fato histórico. Enquanto se ajustam pormenores acerca de como vai ser feita a nova Constituição, o Chile está a perder muito dinheiro e há perigo de recessão para 2020 naquele que é um dos maiores produtores mundiais de cobre. De referir que a capital do Chile, Santiago, iria receber a final da Copa dos Libertadores da América, mas a CONMEBOL mudou o local da final para Lima, no Peru, devido aos confrontos no Chile. Este seria um evento que traria grande lucro ao país, dada a entrada de turistas de todo o mundo para o jogo. Ainda no campo desportivo, os jogadores da seleção chilena, em associação aos protestos do povo, decidiram não jogar neste período de seleções. Despedimos-nos até à próxima semana. E até lá, ficamos à espreita. Ou será à escuta?